temos considerado os últimos versículos da primeira carta, desta magistral carta escrita pelo apóstolo João para as igrejas, para os cristãos. E ela é extremamente relevante para cada um de nós. Nós sabemos que as últimas palavras são aquelas que normalmente ficam marcadas, impressas em nossa mente, em nossa memória e nos nossos ouvidos. E João concluiu, finalizou sua carta com 3 declarações iniciadas, cada uma delas com o verbo saber, na primeira pessoa do plural. Por isso João disse no verso 18, sabemos, verso 19, sabemos, verso 20, sabemos. E ele alistou 8 extraordinárias e maravilhosas certezas da fé cristã, que são essenciais e fundamentais. Eram verdades, certezas que João e os apóstolos sabiam, os cristãos para os quais eles escreveram sabiam, e todos os cristãos de todos os tempos devem saber. Se você não sabe, provavelmente você ainda não é um cristão, ou você foi mal doutrinado. E o que se pode perceber nos dias de hoje é que há tantas pregações devocionais que viraram motivo de riso e de entretenimento, que as grandes doutrinas basilares da fé cristã não são pregadas. Agora, nós que já vimos, e você, se é a sua primeira vez, consulte no canal da igreja no YouTube as demais mensagens baseadas no versículo 18, 19 e 20. Agora veremos 1 João, capítulo 5, verso 21. João, portanto, conclui sua carta dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em primeiro lugar, eu destaco esta expressão tão carinhosa, tão afetuosa, filhinhos. Ele é o apóstolo do amor. Ele escreve para irmãos em Cristo, mas ele se coloca na posição, não é, de pai, humanamente falando, da fé, que tem filhos na fé, filhinhos, de uma maneira muito pastoral, filhinhos. E como ele termina? Com um mandamento. O verbo está no modo imperativo, é uma ordem: guardai-vos, precavei-vos, cuidai de vós mesmos, guardem-se, tomem conta de si mesmos. E do que eles deveriam se guardar? Dos ídolos. E é sempre comum perguntar: mas João não está escrevendo para cristãos? João não está escrevendo para igrejas? Qual o sentido de dizer guardai-vos dos ídolos? Cristãos poderiam praticar a idolatria, participar de cultos idólatras, ter algum tipo de envolvimento em alguma idolatria? Infelizmente, isso podia acontecer. E João conclui sua carta assim. São as suas últimas palavras. Ele não tocou nesse assunto durante toda a carta, mas uma vez que ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, sabemos que Jesus Cristo guarda os regenerados, os que nasceram de Deus, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus, pertencemos a Deus, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, sabemos que o Filho de Deus já veio e que ele veio com a missão de nos dar o entendimento para conhecermos e reconhecermos aquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Sabemos que nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo e permanecemos nele. E nós também sabemos que este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ora, quem tem o pleno e perfeito conhecimento de quem Deus é, do único mediador entre Deus e os homens, o único que sobre a face da terra, de fato, revelou Deus em toda a sua plenitude, a ponto do Senhor Jesus dizer: quem me vê a mim, vê o Pai.
Porque o Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai. Jesus é a revelação máxima, completa, absoluta, finalística de Deus. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus, ouça o Filho de Deus. Ora, quem conhece o caráter, a identidade, não é, do verdadeiro Deus e do seu Filho, que é verdadeiro Deus e a vida eterna, não pode de modo nenhum envolver-se com qualquer tipo de idolatria, porque há uma incompatibilidade absoluta entre o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro e a idolatria. A idolatria pode ser explicada de duas maneiras. De fato, o contexto cultural, não é, do mundo contemporâneo dos apóstolos era um contexto de idolatria, de terrível idolatria. Por exemplo, nós encontramos nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele pregando a palavra de Deus, e diz a Bíblia que em Listra, o sacerdote de Zeus, Atos 14, versículos 13 e 14, o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores e, juntamente com as multidões, queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, dizendo: Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Então, em todos os lugares onde eles chegavam, havia idolatria, dezenas, centenas de ídolos, cujas representações materiais, as imagens, eram adoradas. Acontece que não existem deuses, só existe um único Deus vivo, como Paulo diz aqui, o Deus vivo e verdadeiro. São falsos deuses, são representações materiais, são ídolos que não representam qualquer divindade. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele estava em Atenas, não é? O centro da filosofia, da intelectualidade daquele momento, enquanto Paulo, Atos 17, verso 16, esperava por eles em Atenas, por Timóteo e Silas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por isso, ele passou a pregar o Evangelho. E é muito interessante, não é? Porque ele diz, sendo nós, agora já no verso 29, gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Então, vejam que o apóstolo Paulo pregou e deixou claro. E o que é interessante é que mesmo num lugar com tanta filosofia, com tanto avanço intelectual, as pessoas estavam presas a uma rede de idolatria terrível. Paulo, escrevendo para os romanos, ele diz, dizendo-se sábios os homens que negam o conhecimento de Deus, Romanos 1, 22 e 23, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Paulo também, falando aos coríntios, que ficava lá também na Acaia, uma cidade também muito desenvolvida e intelectual, este apóstolo, ele diz exatamente assim: portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada,
e não há outro Deus senão um só. Pois, ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. 1 Coríntios, capítulo 8, versos de 4 a 6. Veja o que Paulo diz: ainda que existem os supostos deuses, são apenas supostos, mas a cultura estava impregnada, encharcada, mergulhada na idolatria. E o apóstolo está dizendo: nós sabemos que somos de Deus, sabemos quem é o verdadeiro Deus, porque o Filho de Deus nos deu entendimento, sabemos quem é o único mediador, a imagem visível, encarnada. Deus não tem uma imagem de escultura, a imagem de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, e Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, nós não devemos jamais nos prostrar diante de uma imagem de escultura. Mesmo que nos nossos dias as pessoas não se ajoelhem diante de imagens de ídolos, supostos deuses, mas de seres humanos como os apóstolos, como os considerados santos, mesmo assim você está se dirigindo a alguém que não é Deus. Por isso, filhinhos, guardai-vos da idolatria. Se você, nas suas orações, se dirige a alguém que não seja apenas o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, e se você se dirige a Ele por Jesus Cristo, o seu Filho, o único mediador, e neste nome você é ouvido. Mas se você se dirige a alguém que não é Deus, se você tenta alguma mediação para Deus que não seja o único mediador, Jesus Cristo, é idolatria. Porque idolatria é colocar alguém no lugar de Deus. E se você ora, se você reza para alguém que não é Deus, então você está fazendo esta pessoa de Deus, quer admita ou não. Na prática, intelectualmente pode haver aí uma explicação, mas na prática é idolatria. Idolatria também é quando Deus, que deve ocupar o topo, Ele é o Altíssimo, o exaltado e que deve ser enaltecido, Ele é o Senhor, Ele tem a primazia, Ele tem a prioridade máxima, Ele é o número 1. Quando você põe alguém no lugar de Deus, é idolatria. Se você tiver um filho, uma filha, um marido, uma esposa, os pais, dinheiro, prazer, o trabalho, quem ocupar o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Por isso, somos advertidos: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Muitos ídolos. Dinheiro vira ídolo. Prazer vira ídolo. E toma o lugar de Deus e afasta de Deus. Tome cuidado, porque quem substitui Deus por um ídolo, ele terá o fim que aqueles ídolos terão. Só há vida e vida eterna em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele nos revelou o Pai. Conheça o Deus vivo e verdadeiro, o Deus e Pai de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo faça isso. Não existe outro, não existe mais nada, não existe mais ninguém. Eu oro para que esta série de mensagens te abençoe rica e abundantemente.